Olá, você está no canal da Igreja Batista Betel. Nós estamos estudando uma série intitulada As 5 Mensagens Importantes do Senhor para a Humanidade. Hoje queremos estudar a terceira mensagem. Fique conosco, nos acompanhe. Você é daqueles crentes que conhecem a Deus? Existem muitas pessoas que se convertem ao Senhor, atraídas pela mensagem do seu amor e da sua misericórdia, que são excepcionais e maravilhosas. Realmente é muito difícil não receber e não aceitar o amor irresistível e maravilhoso do Senhor. Na realidade, a mensagem do Senhor, que pode ser ali resumida no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, é maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso isso. Na realidade, nos aproximamos do Senhor por este amor. A grande maioria de nós, carregados de problemas, de lutas, de dificuldades, cercados de adversidades, nos aproximamos dele quando encontramos refúgio, quando encontramos conforto e consolo para os nossos problemas. Deus é muito bom, infinitamente bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele é um Deus tremendo. Jesus, quando andou aqui, esteve aqui na terra, andou entre os homens, ele também atraía as pessoas por este amor, por essa dedicação incondicional. O amor que nós chamamos de ágape estava ali presente, manifesto, encarnado em Jesus Cristo. Ele andava fazendo bem para todas as pessoas e por todos os lados. Mas havia alguma coisa no Senhor Jesus que algumas vezes o incomodou bastante. O fato de que as pessoas se aproximavam dele pelo interesse da benfeitoria. O amor era mais um amor ligado aos benefícios que eram recebidos do que à pessoa de Jesus Cristo. Muitos que estavam ali seguindo Jesus seguiam-no pelo que ele fazia, pelo bem que ele produzia. E muitos não se interessaram em conhecê-lo profundamente, não se interessaram em ouvi-lo corretamente. Conheceram um Jesus parcial, um Jesus apresentado apenas daquela parte que era interesse das pessoas. Esse Jesus atraía multidões. E muitas vezes Jesus fugiu dessas multidões, usando de uma frase: esse povo me busca pelo que eu faço, pelo que eu dou, pelo benefício, não por mim, não pelo que eu sou. Então eu volto a perguntar: você conhece realmente o Deus que você serve? Você saberia identificar as mensagens desse Deus e entender: isso é o que Deus falou, isso é o que Deus sente, isso é o que Deus pensa? Se nós ficarmos apenas com a imagem de um Deus sempre disposto a colocar panos quentes em tudo e nos perdoar, nós estamos destinando a nosso futuro, a nossa eternidade, talvez ao caos, por esperar e aguardar apenas as boas mensagens do Senhor. No meu tempo de infância, convivendo com meu pai e minha mãe, que eram evangélicos, são ainda evangélicos, eu me recordo de um objeto que havia na minha casa e que era usado em momentos de oração. Era chamado de caixinha de promessas. Ali naquela caixinha eram colocados versículos de promessas e de bênçãos e que traziam geralmente frases do amor do Senhor. Não estavam ali todos os 31.102 versos,
mas estavam ali apenas aqueles versos que eram motivacionais, que tentavam levantar a pessoa e fazer a pessoa erguer-se na fé e andar positivamente. Isso pode parecer bonito, mas era de alguma forma a apresentação de um Deus parcial. As pessoas não estavam prontas para colocar nas caixinhas de promessas as mensagens pesadas e difíceis, as promessas do Senhor que estavam vinculadas à sua ira não estavam ali nas caixinhas de promessa. Será que nós estamos prontos para ouvir todas as mensagens do Senhor? Eu ouvia um certo programa de TV onde uma entrevista era feita por um suposto ateu que entrevistava, ao meu ver, um suposto pastor. E no diálogo, a pergunta era: quem é Deus? Aquele pastor, então, usando de uma filosofia misturada com um pouco de teologia rasa, ele dizia coisas que tentavam agradar, que tentavam mostrar um Deus agradável, mais do que a verdade de quem é Deus. Ele tentava argumentar filosoficamente com palavras bonitas e polidas que Deus era amor e que Ele era a lágrima de quem chora, o sofrimento e a dor. Mas ao mesmo tempo aquele suposto pastor negava a autoridade de Deus para permitir a sua ira ou para impetrar a sua ira a uma humanidade que escolhe incansavelmente viver em pecado. Hoje nós queremos falar sobre uma mensagem que é muito difícil de ser ouvida, principalmente quando nós falamos de um Deus de amor, mas é uma mensagem que precisa ser ouvida. A mensagem que temos para hoje, a terceira mensagem que a humanidade deveria dar ouvidos, é uma mensagem que revela algo sobre uma verdade de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12 em diante, o Senhor estará falando sobre algo que vai acontecer. A sua ira será manifesta. Diz assim a palavra do Senhor: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então vi todos os montes e ilhas que foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, esconderam-se nas cavernas dos penhascos dos montes e disseram aos montes, aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Palavra difícil de ouvir e palavra difícil de conciliar a figura de Deus. Deus está irado com a humanidade. E a ira do Senhor se manifestará de uma maneira derradeira e definitiva. E os homens buscarão fugir, tamanha a ira do Senhor manifesta. E dirão uns aos outros que deveriam fugir, porque o grande dia da ira chegou. Ira do Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a ira do Senhor, mas algumas coisas nós poderíamos pontuar para você tentar entender e perceber um pouco a ira do Senhor. A palavra do nosso Deus fala do amor de Deus por toda a criação, por todos os homens. Ele nos ama de verdade. Nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós, como eu já disse. Mas o
Que tipo de morte sofreu Jesus? Jesus sofreu, segundo as Escrituras, uma morte cruel, difícil de entender que poderia ser permitida por Deus ao seu Filho. Ele sofreu horas de tortura e depois foi crucificado, morrendo ali na cruz, com grande dor. Chegou a dizer em certo momento da sua morte, no período do sofrimento, ele chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pouco antes daquele momento da crucificação, do início da tortura para a crucificação, Jesus estava participando da ceia com seus discípulos. Ele então, depois de cear da Páscoa, ele desce com seus discípulos até o Getsemane, retira-se e ora, e a palavra do Senhor diz que ele entra em profunda angústia a ponto de transpirar sangue. A angústia dominou Jesus por inteiro. Ele clamou ao Senhor, clamou ao Pai, ele orou ao Pai: se possível, aparta de mim este cálice, se possível, aparta de mim este cálice. Muitos pregadores interpretam aquilo como um medo de Jesus ou a angústia pelo que lhe sobreviria, pela tortura que ele viria a sofrer, que era extremamente pesada. E muitos pregadores então dizem isso. Jesus sofreu ali porque ele estava prevendo toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação e toda a tortura que viria sobre ele. Então a angústia o dominou. Mas isso não é verdade. Jesus não temia a morte e a forma da morte de cruz. Mas, segundo a própria expressão de Jesus Cristo, ele temia o cálice. A palavra do Senhor Deus diz que ele clamava assim ao Pai: se possível, aparta de mim este cálice. Mas de qual cálice Jesus está falando? De qual cálice que o aterrorizava tanto a ponto dele transpirar sangue? O cálice que Jesus pedia ao Pai para que retirasse dele era o cálice da ira do Senhor contra o pecado e contra o pecador. E ele, que seria agora o representante legal de toda a humanidade pecadora, sofreria diretamente, beberia diretamente o cálice da ira do Pai. No Salmo 75, verso 8, está escrito: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. O Senhor Deus tem um cálice da ira que estava destinado e que está destinado ao pecador, àquele que vive a prática do pecado. Jesus, daquele momento em diante, ele vai se tornar o representante legal da humanidade e levar sobre si o pecado da humanidade. Então ele teme a ira de Deus que viria sobre ele. Você entende o que está acontecendo aqui? E a revelação que Jesus está trazendo para nós? Dura coisa é viver a ira de Deus pelo pecado, a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. A ira de Deus é algo a ser temido. Será que a humanidade está percebendo isso? Está temendo isso? O que temos visto é a humanidade se afundando e se dedicando a uma vida de promiscuidade e pecado, sem se importar com a possibilidade de que o Senhor esteja irritado e irado contra esse comportamento. Isso está revelado em Mateus capítulo 24, a partir do verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será no dia da vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor. As pessoas estarão levando sua vida normalmente como se nada de errado estivessem fazendo. Como se nada de errado estivesse acontecendo. Muitos de vocês que estão me assistindo agora serão levados, julgados e condenados pela ira do Senhor. Não falo isso como alguém que julga você, mas falo como alguém que tem consciência de estar numa geração de tanta incredulidade e que debocha do Senhor Deus e da sua palavra. Não importa o que você pensa sobre isso. Não importa se você concorda com essa mensagem. Na realidade, não interessa se você concorda. Essa é a mensagem. O Senhor Deus odeia o pecado. O pecador que não se arrepender, que não voltar os seus caminhos, não corrigir-se diante do Senhor, será destinado ao inferno que foi criado para o pecador, para a condenação e por Deus. O inferno é o retrato de um Deus que está disposto a mostrar a sua ira a quem debocha e brinca com ele. O mais incrível disso, pessoal, é que o Senhor mesmo fará isso, independente do que você imagina. Se Ele não poupou o próprio Filho, quando este representou o pecado, e em Isaías capítulo 53 diz que agradou a Deus moê-lo, Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que caiu sobre Ele caiu por autorização de um Deus irado contra o pecado. Se Ele permitiu tamanha tortura e tamanha punição ao seu Filho porque representava o pecado, o que será de todos aqueles que não só representam o pecado, mas escolheram viver a vida dissoluta de pecado? Mensagem difícil de associar a Deus, não é? Difícil de associar a Jesus Cristo de Nazaré. Mas essa é a mensagem do Senhor. O livro de Apocalipse começa falando sobre o Cristo que julga a igreja. E que sem receio nenhum ele diz algumas vezes a algumas igrejas: tenho contra ti. E se você não mudar, o recado do Senhor então é de uma punição inadiável. E o livro de Apocalipse prossegue com esse mesmo Senhor, que é juiz alfa e ômega, determinando a condenação eterna aos ímpios, destruindo com ira a humanidade que se associa ao anticristo. Esse mesmo Senhor que salva está irado com o pecado e irado com o pecador. Talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é a mensagem necessária a ser ouvida. Eu gosto de acompanhar um programa que passa na TV que fala de filhos rebeldes e fala de um programa que é feito nos Estados Unidos com filhos que se envolvem na adolescência no mundo do crime. Então existe um programa de tratamento de choque com essas crianças. Esses adolescentes são levados a uma penitenciária para passar um tempo nessa penitenciária. Ali são tratados como marginais.
e convivem diretamente com marginais. São colocados em celas, ouvem gritos dos policiais e ouvem o som e falam diretamente com os marginais que estão ali condenados por prisões por longos anos. Ali naquele programa que é feito com aqueles adolescentes, muitos voltam dali arrependidos, mudam suas vidas, porque presenciaram a notícia terrível de que se eles não mudarem, aquele é o destino. Pois o Senhor está anunciando a todos nós: se não mudarmos os nossos caminhos, se não nos arrependermos dos nossos pecados, este é o destino da humanidade, o inferno e depois o lago de fogo e enxofre, que estão preparados para o diabo e para os seus seguidores. Se esse tratamento de choque não te convencer, então também será inadiável e inalterável o seu destino. É melhor que você confie nisso e acredite nisso e mude agora, do que deixar que isso passe e veja com sua própria experiência eterna de punição que Deus não mentiu a respeito disso. E aquele que prometeu cumprirá sua palavra. Vigie e se arrependa. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo sobre a quarta mensagem de Deus à humanidade. Deus te abençoe.